Nós sabemos, a lição número 2, quem tiver aí, abre a lição número 2. Nós sabemos que a família é uma das instituições que mais o inimigo de Deus quer destruir. É ou não é? Se ele destruir a família, ele destrói a sociedade, ele destrói o mundo, ele destrói tudo. Famílias, elas são, assim, criadas por Deus lá no Jardim do Éden. Então, duas coisas que Deus criou antes do pecado e que ela perpetuou após, né, no pecado. E ela vai continuar após o pecado, é o sábado do Senhor. Por isso, Satanás ataca o sábado e faz tudo para a gente poder desistir da guarda do sábado. E a família. Porque ele sabe que a família é a base da sociedade. A família é onde nós podemos, quer seja com filhos ou sem filhos, com avós ou sem avós, nós podemos ter, receber tudo que nós precisamos para viver, né? Eu não sei, mas antigamente, hoje, a meninada de hoje não respeita tanto quanto a gente no passado, né? Eu não sei vocês, mas eu ainda tomo benção à minha mãe, as minhas tias, a minha tia, que eu só tenho uma tia agora, duas, eu tomo benção, né, meu tio. Então, assim, hoje, para você ensinar uma criança a te dar benção, pedir benção para você, é isso aqui, ó, né? Então, assim, a gente percebe que o inimigo, ele tem conduzido o mundo de certa forma que as famílias, elas estão sendo desestruturadas, elas estão sendo maltratadas e até castigadas, né? Aí o verso áureo diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de sua mãe. Eu terminei de ler o livro de Salmos, e o livro de Salmos é um livro maravilhoso. Como Deus teve e tem cuidado de nós desde quando Adão e Eva foram criados. Desde quando eles saíram, desde quando eles pecaram, desde quando o povo de Deus saiu do Egito, lá no Egito. O livro de Salmos, ele é um quadro, assim, bem claro do cuidado de Deus para conosco. Dos momentos de tristeza do povo de Israel, dos momentos de alegria do povo de Israel, Deus estava ali. E eu terminei de ler esse livro essa semana, mas eu fiquei tão feliz assim, eu falei, Senhor, se o Senhor fez tudo por este povo, o Senhor pode fazer para mim, para minha família, para aqueles que nós amamos, para o povo do Senhor hoje, né, no contexto de hoje. E aí eu comecei a ler o livro de Provérbios, e o livro de Provérbios já é um outro pano de fundo. Ele já vem trazendo para nós o contexto da sabedoria, da sensatez e do equilíbrio. Eu ainda estou no início, mas assim, como eu li esse texto e já tinha lido lá, como a gente precisa entender que se nós ouvirmos, se nós praticarmos os ensinos que nos dão corretamente, nós seremos as pessoas mais felizes dessa terra. Apesar do pecado rodar na nossa veia, né? Quando aqui fala assim, filho meu, ouve o ensino do teu pai, do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe, é porque Deus sabe que pai e mãe têm mais experiência do que os pequenos têm. A gente, os pequenininhos, aí fala, tem hora que o meu já não é tão pequenininho mais, mas é assim, mamãe, eu não preciso de senhora me ensinar isso, eu já sei. Sabe mesmo? Sabe mesmo? Eu não estou falando só dele, tem o outro aqui. É seu filho? Como era o nome dele? Samuel. Tem o Samuel, né, Samuel? De vez em quando você fala para sua mãe assim, não precisa me ajudar? Tem a outra ali que já é grandona, mas também está no mesmo caminho. Essa já fala assim, não me olhe. Mas a gente percebe que se esses pequenos e a grandona que está ali, porque eu acho ela tão linda, ela tem pouca idade, mas ela é tão grandona, linda, né? Mas o juízo também é pequeno, não é, irmã? Não é? Tá começando a crescer. Se esses que são mais novos que nós não somos tão velhos assim, mas a gente tem uma experiência de vida a mais do que eles. Se eles nos ouvissem, se quantos jovens ouvissem os seus pais hoje, quantos filhos, adolescentes ouvissem os seus pais, a orientação dos seus pais, a moçada estava do jeito que está hoje? Gente,
Eu não gosto muito de ficar vendo Cidade Alerta, mas às vezes eu vejo. Quando eu vou na minha mãe, ou lá em casa, uma vez ou outra na vida, quando eu tenho tempo, eu vejo. Quanta tragédia com menina adolescente, com moça adolescente, com jovem, porque não escuta. Acha que pai e mãe é o quê? É antiquado, né? Nós que somos mais velhos, como nós obedecíamos nossos pais? Às vezes a ferro e fogo, não era? Às vezes a ferro e fogo. Mas quanto nós ganhamos de bênção, mesmo obedecendo a ferro e fogo? Que? Eu apanhei muito da minha mãe com vara de manga, porque, né, não vou contar os detalhes, não. Mas aqui... Graças a Deus ele converteu. Amém, glória a Deus. Mas vamos aqui. A vida é ou não é uma escola? A vida é ou não é uma escola? Eu falo com esse daqui, você não escuta sua mãe e seu pai, não, porque um dia a vida vai te ensinar. E te ensina da pior forma possível. Porque quando a vida ensina, ela não tem dó. Ela não tem pena. Né? Às vezes, menino, às vezes, como é que ser manhoso, não tem? A vida não vai ser... A vida vai judiar. Quando você for para o emprego, que, não falo emprego, quando você for para a faculdade, que chegar lá, você escrever a monografia, você escreve lá 10 páginas, vai para o professor lá. Ele só pega a caneta e faz assim, pode fazer tudo de novo. Ela não é um ensino da vida. Porque se a gente fizesse tudo que os pais pediam na infância, quando a gente chegasse na vida adulta, a gente teria sabedoria, a gente teria discernimento. A primeira família, quem foi a primeira família nessa terra? Adão e Eva. Não foi, Samuel? Adão e Eva são seus primeiros pais. Como é que chama sua mãe? Alzira. Alzira, seu pai? Giovanni. Alzira e Giovanni são os seus pais, mas antes dos seus pais você teve outros pais. Adão e Eva. Por quê? Você sabe? Não, vou te falar. Porque quando Deus fez a terra, ele criou Adão e Eva. E de Adão e Eva surgiu toda a humanidade. Todos nós viemos deles. Então a gente chama eles de nossos primeiros pais. Agora você sabe, né? Ah, então tá bom. Adão e Eva foram os nossos primeiros pais, foi a primeira família criada por Deus nessa terra. O intuito de Deus, quando fez Adão e Eva, é que a família fosse o quê? Feliz. Não tivesse dificuldade nenhuma. Antes do pecado, eu imagino que um dia eu vou chegar para Eva e vou perguntar para Eva assim, Eva, querida, por que você pecou, criatura? Porque a gente tem que os filhos têm que nascer, a gente tem que sentir dor, a gente tem que morrer para amamentar, a gente tem que morrer para poder botar um filho no mundo. Se não for anestesia, a gente morre de tanta dor, criatura. Por que você pecou? Mas se Eva não tivesse pecado, brincadeiras à parte, mas se Eva não tivesse pecado, provavelmente não conceberia filhos em dores. Provavelmente não teria espinhos nas plantas, né? Seria muito diferente. A gente não consegue imaginar como seria um mundo sem pecado. Nós conseguimos imaginar isso, porque a gente só vê tristeza e tragédia no nosso redor. Apesar de você ainda ver muitas coisas bonitas, mas a gente só vê mais tristeza e tragédia. Então, olha, embora não sabemos, a lição diz assim, embora não saibamos exatamente o que era ensinado, podemos ter a certeza de que essa educação de Adão e Eva lidava com as maravilhas da criação e, após o pecado, com o plano da redenção. Então, antes do pecado, a primeira família, ela convivia com o quê? Com a criação de Deus, com a vida maravilhosa que Deus preparou para o ser humano. E após o pecado, eles tiveram que aprender agora a conviver e a conciliar e reconciliar com o quê? Com a salvação, com Jesus Cristo. Porque de um lugar feliz e maravilhoso, que nós vamos voltar em breve, em nome de Jesus, para um lugar de tragédia e sofrimento que a gente ainda vive, existe dois mundos completamente diferentes. Um era a maravilha da criação sem nenhum defeito, sem nenhuma ponta de tristeza e pecado. O outro é o sofrimento que nós vivemos, de doenças, de morte, de violência e de tanta coisa. Então, eles conviviam com a criação maravilhosa de um Deus maravilhoso, e agora a gente tem que conviver com o quê? Com a reconciliação em Cristo Jesus, que é a nossa o quê? Salvação. O Filho de Deus teve que vir aqui, morrer, ser morto praticamente naquela cruz, com espada, com espinhos, com tudo que aconteceu, para nos dar a oportunidade de quê? De salvação. Então, o que foi ensinado para eles no Jardim do Éden? Com certeza foi as melhores coisas.
E aqui, embaixo aqui, diz assim, em Gênesis 4, de 1 a 4, Caim e Abel trouxeram suas ofertas ao Senhor. Podemos pressupor que eles aprenderam sobre o significado e a importância das ofertas como parte na educação da família. E em relação ao plano de salvação, evidentemente, como mostra a história, uma boa educação nem sempre leva um resultado esperado. Aí tem gente que quando cresce os filhos abandonam a fé, abandonam Deus, e aí os pais se perguntam assim, em que eu errei? Em que eu não fiz certo? Porque, a gente tem a experiência de Caim e Abel. Deus pediu a mesma coisa para os dois, não pediu? Uma o quê? Oferta. Só que tinha um propósito naquela oferta. Deus queria mostrar a eles um propósito, que era a reconciliação de Cristo Jesus com a humanidade. E eles levaram o melhor que eles tinham. Sabe o que eu assim, quando vejo esse contexto, eu aprendo? É que, assim, às vezes as pessoas falam assim, eu faço o melhor de mim para Deus. Tá correta essa colocação? O que vocês acham? O que as mães hoje em dia fazem? Maioria. A gente não julga, não está errado nem nada, mas assim, hoje em dia as mulheres têm filhos, mas as mulheres precisam trabalhar, porque para ajudar no sustento da casa, não é? A maioria, não é assim que acontece? Aí o que acontece? Irmãos, por favor, não estou julgando ninguém, eu não estou falando que está errado, eu vou contar um contexto. As mulheres têm filhos, aí tem aquele período de que fica com o filho, né? Recebe a licença maternidade ali e fica com a criança. Venceu a licença maternidade, o que acontece? Vão trabalhar e vai com a criança? Vai, bota a criança onde? Na creche. Ou na casa de alguém, ou paga uma babá, ou qualquer coisa. Essa criança vai receber qual tipo de criação, educação e caráter essa criança vai receber? É aquele que a mãe gostaria que ela tivesse? Não. Vai receber eu li um livro uma vez, chama Pais Guiados pelo Espírito, um livro maravilhoso, da Casa Publicadora. E esse livro dizia assim que todo o caráter e toda a personalidade passada a uma criança, seja ela pela mãe ou por quem quer que seja, é aquela que ela vai crescer e ficar e ser adulto com ela. Então, muitas vezes, a mãe com a necessidade do trabalho, de ter que trabalhar fora, quem ensina é outro. E este outro talvez não ensine como a mãe poderia ensinar, como a mãe passaria para a criança o caráter. E se essa mãe é cristã, então mais ainda a responsabilidade do caráter de quem? De Cristo naquela criança. Então, Jesus, os historiadores contam, eu ouvi uma mulher pregando uma vez e falando sobre isso, na época de Jesus, as crianças, os meninos, eles eram colocados nas escolas rabínicas, que eram as escolas dos judeus. E estes meninos, quando começavam a aprender a andar e caminhar, assim, por volta de 4 anos, as mães já colocavam nessa escola, por quê? Para ele ser um sacerdote, ele tinha que passar pela escola rabínica. Para ele ser um professor ali, um certo pastor, ele tinha que passar pela escola rabínica. E esses meninos, eles passavam, as mães colocavam eles com 4 anos na escola rabínica e em poucos meses eles tinham que saber o Novo Testamento todinho de cor. Todinho. Eles tinham que saber a Torá, é a Torá que é o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento, não é o Novo, não, o Antigo. Eles tinham que saber o Antigo Testamento todinho de cor. Primeiro eles estudavam 5 livros da Bíblia Pentateuco, que eram os livros de Moisés. Aí quando eles terminavam de estudar e decorar, mas tinha que saber palavra por palavra daquele livro. E eles faziam uma certa prova, um tipo de prova. Aí eles iam, todos os meninos iam para ali, porque o sonho das mães era que eles fossem sacerdotes. Os meninos iam fazer uma prova, aí começava a seleção. Aí os meninos todos sabiam, mas tinha um e outro que era mais assim, mais saído, né? Mais assim. E esses então venciam e iam para a segunda etapa. E os que não eram muito assim, voltavam para casa para a tristeza das mães. Quando eles iam para a segunda etapa, isso a mulher que pregou isso, que ela contando essa história, que os historiadores falam. Quando eles iam para a segunda etapa, eles tinham que terminar de aprender o resto do Pentateuco, até Miqueias, até Malaquias, que é o último livro do Pentateuco. Então, quando eles terminavam uma certa etapa ali, depois de 3, 4 anos, eles tinham que saber
o Velho Testamento todinho de cor salteado. E aí eles iam para uma nova prova. E nesta nova prova, então, passava os que estavam melhores e os que não eram melhores ficavam para trás. E aqueles que conseguiam entrar, os poucos que conseguiam entrar, eram felizes. A mãe soltava, tipo passar no vestibular, não tem hoje? Como é que é isso? É mais ou menos isso. Só que Jesus não foi nessas escolas. Jesus não aprendeu nada nessas escolas. Jesus sabia tudo porque a mãe tinha o quê? Ensinado. E o que nós hoje temos passado para os nossos filhos? Para os nossos juvenis da igreja? Para as nossas crianças da igreja? As crianças não sabem mais a Bíblia. Quando a gente era pequeno, o primeiro texto da Bíblia que as criancinhas aprendiam era qual? Vocês lembram? Não? O Salmo o quê? 23. As criancinhas começavam a falar, na época, quando a gente era pequena, começavam a falar, era o primeiro texto da Bíblia que elas aprendiam, era o Salmo 23. Depois aprendiam os 10 mandamentos. E depois, hoje, a gente põe as crianças para ler a Bíblia, não quer mais ler a Bíblia, quer? Criança quer ler Bíblia, gente? Quer ler Bíblia? Claro. Ah, irmão, o senhor falou uma grande verdade. Não, e sim, a gente tem que, mas assim, por eles mesmos faz. Se você falar assim, não vai, ó filho, você levanta, eles vão para a Bíblia? Por querer? Não. No geral, não. A gente não fala de eu não estou falando aqui de A e B, eu estou falando no geral. Porque o meu é assim. Levanta, o que você está fazendo, Isaac? Celular na mão. Isaac, você acabou de levantar, nem pegou, nem orou, nem leu a Bíblia, nem comeu. Aí ele também diz que não faz, não. Tem dia que eu não ando, não. É assim, tem uma regra, ele tem que ler 2 capítulos da Bíblia. Começou em Gênesis, ele está em... Eu tô em Números. Pois é. Já tô em Crônicas. É, que parou no tempo, né? Ele levanta, arruma a cama dele. É que eu comecei em julho. Final. Arruma a cama, não vai tomar café, já lê. Mas de vez em quando acumula assim, no final de semana que as primas estão aí, acumula 2 dias, 3, fala assim, aqui ó. Vai sair depois que fizer os 4 ou os 8, o capítulo que atrasou, me dá esse em dia. Aí tem um calendário que é marcado. Vai marcando. Aí o ano bíblico. Não falo, mas eu vejo que tá marcando. Calendário. Mas se a gente não tá em cima, se a gente, mesmo que um dia assim, outro não faz sozinho, mas se a gente não tá ali, não faz, gente. A concorrência com a internet é muito alta. A tecnologia, as crianças querem ler mais lição de escola sabatina. Você tem que estar ali atrás, tem que estar ali, filho, já fez, filho. Mas enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós precisamos falar. Fazer e falar. Outra coisa, os filhos têm que ver os pais lendo a Bíblia, orando. Os filhos não fazem porque a gente não faz. Os filhos não vou fazer isso que eu não vejo minha mãe fazer. E os filhos copiam o que os pais fazem. Aí depois chega lá, 12, 13, 14 anos, pastor, visita meu filho não quer mais a igreja. Ué, não quer a igreja por quê? Porque muitas vezes não viu os pais fazendo. Não foi incentivado pelos pais. E quando Jesus foi com 12 anos, Maria achou Jesus na sinagoga, ele tinha mais conhecimento e mais inteligência do que os outros meninos que tinham feito aquelas provas todas, sem ter ido à escola rabínica. E Jesus não usou os seus poderes de Deus aqui na terra nenhuma vez. Ou usou? Não. Os seus poderes de Deus, não. Ele pedia sempre a Deus que desse o quê? O milagre, a cura, a ressurreição, o cego ver, né? O coxo andar. Ele sempre orava. Você pode ler todos os milagres de Jesus, ele orava ao Pai, para o Pai fazer por ele aquele milagre, né? A comunicação lá na terça-feira eu já tenho que terminar, né, Maria? Então vamos lá. Então vamos pular aqui, vamos para a quinta-feira. Irmãos, o livro de Hebreus, capítulo 6. Abre aí sua Bíblia. Hebreus não. Deuteronômio. Olha, eu tô tão feliz que eu vi a Cláudia e o irmão Bona, que vocês não sabem a alegria que eu tenho, quando eu te vi ali, eu olhei o cabelinho e falei, Cláudia, meu coração palpitou. Então, assim, eu tô aqui, mas tô feliz. De verdade, do coração, viu? Não tô usando demagogia aqui, não. Capítulo 6, a partir do verso 4.
É lindo isso aqui. Leia que depois em casa, mas é lindo. Verso 4 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único que? Senhor. Ame o Senhor de todo ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas o quê? Forças. Verso 5 agora. Capítulo 6, verso 5. Gente, nós estamos amando ao Senhor com toda a nossa alma? De verdade? Não sei, porque eu não sei de mim. Nós estamos amando o Senhor com todas as nossas forças? Sabe, nós estamos amando ao Senhor de todo o nosso coração, ou o nosso coração é dividido? É dividido o nosso coração? Nós amamos a Deus, mas isso aqui eu posso fazer sem problema, Deus não vai me judiar, me castigar. Mas isso aqui foi escrito lá no Velho Testamento, não foi escrito para mim, então eu não preciso. Nós dividimos o nosso coração com as coisas, aqui está escrito que nós devemos amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. Ontem, lendo o livro lá, falando da perseguição por causa do sábado, eu fiquei pensando, Senhor, se o Senhor não me ajudar agora, o dia que chegar as provações eu não vou conseguir. Porque aí ela ainda fala que o povo de Deus está dormindo. O povo de Deus está assim, achando que o mundo vai acabar em festa, em pizza, e não é. Sabe? Continuando aqui, diz assim, verso 6, que todas essas palavras que eu lhe ordeno hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos vossos filhos, converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando no caminho, deitando, levantando. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. É para quê? Para a gente não esquecer. Não só os filhos, a gente também. Nossa tendência como ser humano é quando a gente passa lutas, quando a gente passa provações, é a gente esquecer de Deus. Eu conheço uma pessoa que é assim, quando tá bem, Deus é Deus. Maravilhoso. Senhor maravilhoso. Meu Deus maravilhoso. Mas quando Deus não resolveu ou não fez aquilo que queria, Deus já esqueceu de mim. Deus já me abandonou. Deus não gosta de mim. Deus não... Sabe? Por que Deus deixou acontecer isso? Gente, nós precisamos manter a nossa fé sem vacilar. É lógico, nós temos lutas e a gente cai, levanta, mas independente do cair e levantar, a nossa fé tem que se permanecer o quê? Em pé. E a nossa família, quer seja com filhos, sem filhos, quer seja com avós, com idosos, não importa. A nossa família, nós vamos levá-la para onde? Para o céu? E eu vou terminar com essa frase. Eu ouvi uma mulher falando que tem gente que fala assim, meus filhos já é grande, já casou, já são avós, já são mais velhos. E eu ouvi uma frase de uma mulher que dizia assim, que as filhas são casadas, ela já é avó, e ela todo dia pergunta para as filhas se ela leu a lição, se estudou a Bíblia e se orou. E as filhas, já tudo dona de si, fala assim, mamãe, você é muito chata. Toda hora fica perguntando isso, todo dia pergunta isso, que ela liga para as filhas todo dia. E aí ela respondeu uma palavra para as filhas que eu não vou esquecer nunca mais. Ela pergunta às filhas, ela fala com as filhas assim, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver palavra, fôlego para falar, eu vou perguntar se vocês leram a Bíblia, estudaram a lição e oraram. Porque eu vou ter responsabilidade em cima de vocês até o dia que vocês viverem o eu. Então, seu filho é velho, seu filho é novo, seu filho é adolescente, seu filho é jovem, não importa. Você e eu temos a responsabilidade de levá-los aos pés de Jesus todo dia. Independente da idade deles. A mãe dele tem 76 anos, dá nele e na irmã de vez em quando. Agora não mais, né, marido? Agora você que é o pai delas, né, assim, dela. Mas se não é para corrigir, então também é para admoestar no Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar estudando a palavra e aprendendo de Jesus todos os dias para que alcancemos a vida eterna em breve. Amém. Queridos, mais uma vez um bom dia a todos, um feliz sábado. A gente vai fazer... Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, a gente vai falar das 7 bem-aventuranças e também nós vamos fazer uma oração pedindo aí
sabedoria e pedir também pela irmã Elza, para que Deus possa ajudar, tá bom? Aqueles que puderem aí, feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Maravilhoso Deus, Pai querido, estamos mais uma vez agradecendo a Ti as bênçãos, estamos com a Tua palavra aberta, nós vamos falar das 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. E também, Senhor, te pedimos que o Senhor possa estar cuidando do pedido que foi falado aqui, da Elza, ela precisa fazer a cirurgia, então que a Tua mão e a Tua paz possam estar diante da equipe que precisa chamar para que ela possa fazer essa cirurgia. A gente sabe que o tempo pertence a Ti, Senhor, mas que o Senhor possa abreviar o tempo para que chegue o momento dela fazer essa cirurgia segundo a sua vontade. Então, Senhor, abençoe também os recursos das pessoas que têm ajudado, têm doado. Também, Senhor, de maneira especial agora, abra nossa mente para a mensagem que nós vamos ouvir, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Livro de Apocalipse, nós vamos, não sei se você sabe, mas em Apocalipse existem 7 bem-aventuranças. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. São 7 bem-aventuranças. Não sei se você sabe a palavra bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, tá? É mais do que feliz. Sabe aquela pessoa que está assim, bem alegre, bem saltitante, de maneira simbólica, quando a gente fala, a pessoa está muito alegre, muito festiva e tal, porque ela soube de uma grande notícia. Pois é isso que significa a palavra bem-aventurado. E a primeira bem-aventurança no livro de Apocalipse está no capítulo 1, verso 3. E eu queria ler com vocês aqui. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Nós vamos ler 7 bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança está assim, ó: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Normalmente, quando a gente fala de bem-aventurados, a gente lembra daquele texto de Mateus, quando Jesus fala, né, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, e ali ele fala as bem-aventuranças. Mas quando você vai para o livro de Apocalipse, o Senhor, não somente Jesus Cristo, mas o Senhor já na sua glória, ele revela a João algumas bem-aventuranças que completam aquela que Jesus falou. Na verdade, não no sentido de que as primeiras precisavam ser completadas, mas elas dão um significado mais abrangente. Elas nos ajudam a entender melhor as bem-aventuranças que Jesus fala em Mateus. Aqui está dizendo que a gente precisa fazer 3 coisas na primeira bem-aventurança. Então, quem são os felizes, né? São aqueles que leem. Essa expressão lê aí, é ler a palavra de Deus, ler com mais cuidado a palavra de Deus. Aquelas que ouvem, essa palavra ouvir aí é ouvir de maneira atenciosa. Você já foi num médico e que o médico não deu muita atenção para você? Você fala, e ele está olhando para um canto, ou ele está escrevendo num papel, fazendo a bula, né? Uma vez eu machuquei o pé, eu entrei no médico ali, pulando mesmo, porque eu não conseguia pisar no chão. Torci mesmo. A torção foi tão grande que eu cheguei a ficar surdo. Eu chamava ajuda, mas eu não conseguia ouvir minha voz. Sabe quando dá aquela quase que surdez por causa da dor? Aí fui para o médico, pé inchado, e eu cheguei lá e falei, olha, eu fui descer do ônibus, e na hora de descer do ônibus eu dei um pulo. Só que na hora de pisar no chão, o pé já estava virado. E ele só não falou nada, falou, o senhor quer ver? Eu não falava nada. Não precisa não, toma aqui. Ele, o que é isso aqui? Você vai engessar. Mas o senhor não vai olhar meu pé? Não precisa não. Mas o senhor não quer nem ver se ele está inchado? Não, é só engessar. Eu olhei para ele, peguei o papel, falei assim, eu não vou engessar, porque eu me lembrei do meu tio, da experiência do meu tio. Minha mãe falou que no passado
Meu tio também, né, era arteiro, e machucou e quebrou o braço. E o médico engessou o braço, depois descobriu que engessou errado. Aí o braço estava torto, o médico teve que quebrar o braço e engessar de novo. E naquela época, né, minha mãe já tem idade, meu tio é mais velho que minha mãe, então naquela época a anestesia não tinha. Então o médico teve que quebrar o braço na raça, vamos dizer assim. E diz que o meu tio era menino, né, adolescente, talvez aí um pouquinho mais velho que Isaac. Diz que, infelizmente, fez xixi, fez cocô, de tanta dor que ele estava sentindo, porque o médico teve que quebrar o braço, botar o braço no lugar e engessar de novo. E eu me lembrei daquilo ali, eu falei, eu não vou engessar nada. Não está quebrado, nem sei se estava quebrado também, voltei para casa pulando ainda. Eu sei que eu fiquei mais de uma semana já deitado na cama com o pé. Sabe quando você vai virar e você sente o pé lá? É só quando a gente está machucado que a gente sente, né? A gente vira na cama, vira para um lado, vira para o outro, não sente nada. Mas quando você tem um problema lá no dedão, parece que você vai virar. Parece que o nervo vai lá no dedão e mexe. Parece que tudo está interligado. Eu fiquei assim. Hoje eu ando normal, sem nenhum problema. Mas sabe por que eu estou falando isso? Ouvir. Quantas pessoas não escutam, e no caso aqui, não escuta a palavra de Deus com atenção. Então, é ouvir com atenção. E guardam as coisas que nela está escrita. Essa expressão guardar é atender cuidadosamente, sabe? É tomar conta daquilo ali. É você olhar e ver assim, não, eu preciso fazer isso aqui. Então, guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Cada vez que passa, queridos, a gente tem chegado a situações. Você quer ver uma coisa? Desde quando eu vim para cá, no Espírito Santo, veio seca. Né? O Brasil enfrentou seca. No norte do Brasil, lá no Rio Amazonas, eu vi o rio secar uma parte. Como é que o rio daquele tamanho começa a secar? Eu vi alguns irmãos aqui no Espírito Santo, em Ecoporanga, lá tem muita gente com criação, e falava assim, pastor, se continuar sem chover, a gente vai perder criação aqui. E eu falei, é melhor vender agora? Eu falo, pastor, a gente realmente não sabe o que é melhor. Se é melhor vender para o abate, se é melhor, a gente realmente, porque o preço está muito lá embaixo, não está compensando segurar a criação. E sabe, queridos, Deus depois fez com que voltasse a chuva. O problema não é a chuva ou a falta da chuva, o problema é que quando chove, chove demais, e aí vem as catástrofes, e quando também para de chover, para por um grande tempo, né? Então, o tempo está próximo, e a gente precisa entender que Jesus está voltando. Hoje a gente agora anda para cima e para baixo, vai na cidade com máscara, né? Existe uma doença aí que ronda a gente. E sabe, queridos, a gente nunca passou por isso assim. Vocês se lembram de ter passado assim? Não, nunca passou. A gente entende que cada vez isso vai piorar, piorar. Então, essa primeira bem-aventurança já mostra, olha, o tempo está próximo. A segunda bem-aventurança está em Apocalipse capítulo 14. Diz assim, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Essa expressão, desde agora, é daqui para frente. Ou seja, não quer dizer que antes do livro de Apocalipse, aqueles que morreram não eram bem-aventurados. Mas o contexto quer dizer que agora, que o tempo está próximo, olha só, o tempo está próximo da volta de Jesus. Então, já que o tempo está próximo, aqueles que estão descansando, estão morrendo no Senhor, olha a expressão, desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descanse de suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Então, aqueles que estão descansando hoje no Senhor, desde agora, desde o tempo do fim, são chamados de bem-aventurados. Sabe por quê? Porque o texto ainda continua aqui. Essa expressão descansar, literalmente, no original, manter calmo.
Manter quieto, com o sentido de ser calmo e tranquilo. E eu gosto de dizer que quando a gente vai, né, a fazer o culto fúnebre, a gente encontra isso em todos aqueles que a gente faz o culto. Foi terça-feira, não foi? Na terça-feira eu li esse texto lá para os pais. Foi quarta. Foi terça de madrugada o descansar, né, do Marcos. Mas foi na quarta que eu li esse texto. E você olha, a gente olhava e via ele calmo e tranquilo. Porque no original está dizendo literalmente isso, para que descanse. Foi traduzido por descansar, porque não tem como escrever muitas palavras. Mas no original é manter quieto, calmo e sereno, sabe? Bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor. E aí você olha a expressão, um rosto calmo, um rosto sereno, um rosto que transmitia paz. Esse rosto que transmite paz, e era um rosto que no hospital os médicos também falavam, né, que ele estava lá transmitindo paz, é de quem está descansando no Senhor, de quem está confiando no Senhor. E sabe, queridos, o que a irmã Cláudia falou aí, ele desde pequenininho, mesmo com pouco tempo de vida, a salvação foi estendida ali a muita gente. Muita gente. E hoje a gente tem essa esperança. Os pais têm essa esperança, eu tenho essa esperança de poder encontrá-lo, eu também tenho a esperança de poder encontrar meu pai. Meu pai nunca quis nada com Deus, mas antes do fim da vida dele, ele aceitou a Cristo, sabe? Então, queridos, vale a pena insistir, vale a pena apenas falar. O que a irmã tem feito aí com Samuel, né? Lê a Bíblia aí e tal, vale a pena. Um dia a gente vai ver essa recompensa onde? Nas manhãs do novo céu e da nova terra. A terceira bem-aventurança está no Apocalipse capítulo 16. Tá? Apocalipse capítulo 16, verso 15. Diz assim, olha, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que eu não ande nu e não veja a sua vergonha. Bem, então a primeira bem-aventurança, o tempo está próximo. A segunda, desde esse tempo próximo, os que estão morrendo no Senhor são bem-aventurados. E nesse contexto que alguns estão descansando, outros ainda não estão descansando. Então, a estes que não estão descansando, ou seja, a gente que está acordado, qual é o conselho? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda. Ou seja, mantém em alerta, mantém em prontidão. Só que essa expressão vigia, olha só, eu vou ler para você, olha como é que é grande no original. Essa expressão vigia no original é toma cuidado para que, por causa da negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Olha o que é isso. É você manter vigilante para que nenhuma calamidade venha de maneira de surpresa, pegue você. Já viu aquela expressão assim, que alguém te diz, não faz isso, não faz isso, não faz... Aí você faz, deu errado. Aí vem aquela pessoa, você olha para ela e você já espera ela dizer o quê? Eu não te falei, cara, eu não te avisei. Às vezes a gente até, né? Fica assim, meu pai, ele vai falar. Uma vez eu falei com um jovem e tal, aí fui depois fazer a visita para ele, na hora que ele fez assim mesmo, não, pastor, o senhor não precisa falar. Aí eu me fingi de desentendido, mas falar o quê? Aquilo que eu sei que o senhor vai falar. Mas o que eu ia falar? Eu fiz até ele falar, né? Fiquei brincando, eu não estou entendendo. Eu vim fazer uma visita a você. Não, pastor, eu errei. O senhor sabe que eu errei. O senhor pode falar aí. Mas falar o quê? Pensei que o senhor ia... Mas eu não ia dizer nada.
Ah, eu pensei que eu só ia dizer, eu te avisei. Não, mas eu te avisei. Aí eu falei logo em seguida, mas eu te avisei, irmão. Aí ele, mas o senhor me enganou? Não, eu te avisei, eu não te enganei não, eu te avisei. Sabe, queridos, essa expressão de vigiar tem esse sentido, de você manter atento, de você estar atento, prestando atenção para que nenhuma coisa te surpreenda, sabe? Nenhuma calamidade venha sobre você e pegue você. E guarda as tuas vestes. Eu fiquei intrigado aqui, porque essa palavra no original, vestes, não é simplesmente vestes. Porque a gente está com vestes, a gente está vestido. Mas é mais no sentido da veste externa. O que seria a veste externa? Eu também pensei por isso. Como a irmã falou aí, a veste espiritual. A veste externa que aqui está falando é como se fosse uma capa, um casaco, uma proteção. Ele não está falando simplesmente da nossa roupa. O texto não quer dizer assim, ó, toma cuidado com as suas vestes, porque senão vai haver a sua vergonha. Então, o que a gente imagina? Não, é minha roupa, senão eu vou ficar nu, né? Então vão ver a minha vergonha. Mas no sentido original, essas vestes é mais a ver com a capa, ou seja, você já está vestido, mas você tem alguma coisa, uma manta, uma capa que lhe protege mais. E eu fiquei pensando, mas se eu tirar a capa, eu não vou ficar com vergonha, né? Eu não vou ficar sem roupa. O que o texto está querendo me dizer? E aí, uma das palavras que quer dizer vergonha no original é indecência, na verdade, a palavra indecência. Gente, existem coisas indecentes sem necessariamente sem ter roupa. Pode a pessoa ter roupa e a pessoa ser indecente. Falar alguma coisa, fazer alguma coisa. Pode ou não pode, queridos? Então eu entendi que o texto está querendo dizer o seguinte: essa expressão, cuidado com as suas vestes, não é com a nossa roupa, mas é com aquilo, a sua capa, ó, é a capa, é uma proteção, é aquilo a mais que a gente pode fazer ou não fazer. Na verdade, se você não fizer, você vai mostrar a sua indecência. Ou seja, a pessoa diz que é servo de Deus, diz que é serva de Deus, mas faz alguma coisa que é errada. Faz alguma coisa que é indecente. Uma vez eu estava no supermercado, estava um jovem na minha frente, ele deu uma nota, se não me engano foi R$20 que ele deu. Estava comprando alguma coisa, a menina do caixa devolveu a mais. Ele deu, acho que uma nota de 20, a menina devolveu uma nota de 50. Ele pegou, ele tomou um susto. Eu estava ali, do lado, eu era o próximo, né, que ia botar as coisas no caixa. Sabe quando o outro já está terminando e você já está botando ali do carrinho, você já está botando as coisas para pagar. Então eu estava botando, mas estava botando no início para não juntar com as coisas dele. Aí eu olhei de rabo de olho e eu vi que ele tomou um susto. Aí ele olhou para a mulher. A mulher, ela estava olhando para a notinha, para tirar a notinha para dar para ele. Aí ele... Quando ele fez assim, eu falei, ele vai ficar com dinheiro. Ele pegou e botou no bolso. Ele ainda ficou olhando, olhou para a mulher, aí até olhou para mim assim. Falei, rapaz. Aí eu falei assim, meu Deus. Indecência. Sabe, queridos, e note que você percebe o seguinte, no verso aqui. Note que a própria pessoa, ela se entrega. Né? A gente diz assim, o ladrão se entrega. O mal, eu gosto de dizer assim, o mal se destrói sozinho. Pastor, isso está acontecendo tão ruim. Irmã, o mal vai ser destruído. O ladrão também se entrega. Você já viu assim, às vezes a pessoa diz assim, pode contar que eu já sei de tudo. Aí a pessoa acaba contando e acaba contando mais coisa do que o outro, quando falou, já imaginava.
E o outro nem sabia, mas o cara fala com tanta confiança, pode contar, eu já sei, e aí fala. Sabe, queridos, esse texto aqui está dizendo, filho, filha, cuidado com a sua capa. Que capa? Aí a gente consegue falar bem. Honestidade, né? Mas eu usaria para a parte espiritual, a capa de santidade. Santidade. A gente, como crente, a gente não fala assim? Cuidado com a capa, porque essa é a veste. Cuidado com a capa da santidade. Por que a capa da santidade? Porque se você não vigiar, alguém pode tomar a sua capa. Ou seja, alguém vai revelar quem você é. É isso que o texto está querendo dizer. E aí vai ver a sua vergonha, vai ver a sua indecência. Ou seja, eu sou pastor, mas quando eu estou fazendo negócios e ninguém da igreja sabe, eu faço negócios escondidos, escuros. Pego notinha. Uma vez uma outra moça me deu um dinheiro, me deu até um dinheiro alto. Eu dei R$10, ela me deu 100. Eu falei, oh meu Deus, me ajuda a vencer. Falei para a irmã, falei para a dona do caixa, me ajuda a vencer. Não fica me tentando. Aí ela, por quê? Não, você me deu R$100. Sim, mas o senhor não me deu também? Eu falei, não, eu te dei 10. Quando eu falei 10, ela regalou os olhos. Não, eu não te dei 100. Deu. Não, eu não te dei 100. Deu, tá aqui, ó, R$100. Não, essa nota é sua. Olha, se você disser de novo, ela vai ser minha. É sua, pega. Aí ela olhou, aí ela foi conferir, eu falei assim, mas cadê a nota que o senhor me deu? Tá aí no seu caixa, ó, vê, R$10. Aí ela olhou, ela me agradeceu tanto, eu falei, olha, eu teria que pagar do bolso. Eu falei, eu sei que você teria que pagar do bolso. Alguém sempre paga. Paga ou não paga, irmão? Tudo nessa vida alguém paga. Se não é você, é outro que vai pagar. E eu falei para ela, não, fica... Ai, obrigado. O senhor é uma pessoa muito boa. Não, Jesus que tem mudado a minha vida. Mas eu ia pegar um dinheiro, o papai assinou um cheque e entrar um dinheiro para ele. Era R$6.000. Fui lá buscar. Saquei no caixa e vim embora o dinheiro. Cheguei em casa e contei, eu tinha 7. A mulher me deu R$1.000 a mais lá no caixa. Ela ligou para o papai e disse, cara, quem veio cá buscar o dinheiro para o seu filho? Foi. Ah, tá bom. Mas ela não falou nada, ficou quieta. Então o papai chegou em casa e falei, pai, ó, ela deu R$7.000. Tá errado o dinheiro. Aí o pai pegou e liguei para ela, disse, você deu o dinheiro errado. Aí eu liguei para mais 2 pessoas, mas ninguém falou nada. Eu tinha que pagar, pô. Aí no outro dia eu devolvi o telefone dela no banco. Amém. E ainda vai ficou nervosa ainda. Cobrava quando eu não quis no mesmo dia. Eu falei, você tá pegando o bolo, vai levar os E R$1.000. levasse na mesma hora o dinheiro pra ela. Se vira aí agora pra tu. Eles fecham caixa de noite, né? É, porque você vai esperar. Eu falei, não só posso ir amanhã, no outro dia. Naquele dia E tem pessoas mal agradecidas. Ele podia ter falado pra ela assim, não foi eu. Ele não foi seu, não foi meu. Entregou o dinheiro e ele queria que levasse na mesma hora. Que coisa, né? É, Em vez de agradecer... As pessoas que tinham sacado dinheiro, as pessoas não falou nada, né, meu? Ela ficou quieta, também não falou. Porque tinha apanhado, não sabia, né? Mas aí eu falei com ele, se esse dinheiro não veio, não é da gente, nem R$1 dele vai te fazer bem. Não faz. A Bíblia fala assim, que Deus abençoa e Deus dá enquanto a gente dorme. Olha, às vezes a gente pode estar passando por lutas, por dificuldades, às vezes o dinheiro pode estar faltando, porque tem vezes que, às vezes dá aquele meio de mês assim, às vezes está chegando o final do mês, né? Você até tem as coisas dentro de casa, mas basta você olhar para a tua carteira e não ter R$1, você fica agoniado. Você está com a conta paga, está com isso pago, está com a comida na geladeira, mas aí vem um amigo, fulano, vamos sair, cara, não tenho dinheiro, não dá para a gente sair. Aí a esposa vem, eu queria comprar, às vezes, uma roupa, um negócio, não, melhor mês que vem, porque o dinheiro já foi. Então, não é que você está passando necessidade, mas isso você já fica meio angustiado. Poxa, podia ter alguma coisa. Agora, Deus dá. Gente, a quarta bem-aventurança é em Apocalipse, capítulo 19, verso 9. Diz assim: bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Note aqui que uma bem-aventurança está ligada com a outra. Olha, a primeira fala que o tempo está próximo.
A segunda diz que aqueles que estão descansando nesse tempo são bem-aventurados. Então, a segunda está ligada com a primeira. Quando você vai para a terceira, eu falei que a intenção da veste é uma capa, é uma manta, alguma coisa que vai deixar a pessoa mais bonita, na verdade. Vai deixar a pessoa mais elegante. E logo em seguida, vem falar de uma festa, das bodas do Cordeiro. E normalmente, quando a gente vai para uma festa, a gente vai o quê? Todo arrumado. Se é a hora de usar um casaco, vai usar. Se é a hora de usar uma veste a mais para dar uma melhorada na roupa, é o momento. Então, no mesmo jeito que na 3, olha só, por que a terceira bem-aventurança diz, cuidado com a sua veste? Porque sem essa veste, talvez você não entraria onde? Nas festas. Mesmo você sendo convidado. Você já viu pessoa que fica chateada que não conseguiu a roupa para a festa do casamento de tal pessoa, para a festa de formatura, e diz assim, eu não vou também. E não vai e fica remoendo dentro de casa? Com raiva, porque não... recebeu o convite, vai para uma festa, e se tem festa, tem comida. É claro, aí. Então, se tem festa, se tem comida, você está lá. Então, nessa hora, o indivíduo fica chateado porque não teve a roupa e não foi. Foi convidado e não foi. Mas note, queridos, que na vida espiritual também vai acontecer isso. Porque as vestes, na verdade, a capa que a gente não vai ter, como eu falei aqui, né, a capa da santidade, da moralidade, se eu digo que eu sou uma coisa e eu não sou, é como se eu estivesse fazendo as coisas sem essa capa. Então eu não vou conseguir entrar nas bodas do Cordeiro, mesmo sendo chamado. Então eu vou ler de novo. Bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E essa palavra chamado no original é chamar pelo nome. E eu fiquei pensando assim, porque não é só chamar. Ei, pastor, vem cá. É chamar pelo nome. E eu fico imaginando assim, quando eu leio essa parte, eu me lembro do médico. Quando você está num consultório médico, normalmente chamam o quê? Pelo seu nome. Às vezes você acorda cedo, você está ali na fila, né? Porque senão você vai ser atendido tarde. E às vezes você fica ali, meu pai, não aguento mais. Você até melhora da doença ali, né? Porque o médico não te atende, não, eu já estou curado. Aí na hora a mulher vai lá na frente, fulano, senhor Moisés, aí... O que você você às vezes está até meio com sono, não sei o quê, acorda e vai. Porque você chamou pelo nome. E é essa expressão que está aqui. Deus está chamando a gente pelo nome. E eu estou indo aí para as últimas parábolas, para as últimas 3. O outro está no capítulo 20 de Apocalipse, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com eles, com Cristo e Deus, por 1000 anos. A gente percebe aqui, olha só como eu disse que as bem-aventuranças estão interligadas. Porque se você está indo para as bodas do Cordeiro, acabou, né? Não tem mais nada aqui na terra. E então vem logo essa dizendo, olha, bem-aventurado aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição. Por quê? Os que ressuscitaram na primeira ressurreição vão estar onde? Nas bodas, na festa de casamento. As outras pessoas não vão estar. A Bíblia fala que Deus vai ressuscitar todos. Só que essa expressão aqui, a primeira ressurreição, é no primeiro tempo da ressurreição. E aí me veio à mente, sabe o quê? Um jogo de futebol. Porque tem o primeiro tempo e tem o segundo tempo. Então, no primeiro tempo da ressurreição, vai levantar os santos. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, quem vai ressuscitar depois não é nem bem-aventurado e nem
e nem santo. Aí eu te pergunto, se não é nem bem-aventurado e nem santo, vai estar no céu? Então, eu não quero ser ressuscitado no segundo tempo. Eu quero, se eu tiver que estar descansando, eu quero ser ressuscitado no primeiro tempo. E a Bíblia está dizendo, bem-aventurado aquele que é ressuscitado no primeiro tempo. E aí vamos para as duas últimas bem-aventuranças. Está no Apocalipse capítulo 22. A sexta bem-aventurança e a sétima. A primeira está no verso 7 e depois o verso 14. Depois da ressurreição, que Deus faz a promessa, o verso 7 diz, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. Note que a primeira bem-aventurança que eu falei era sobre guardar. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e que guardam as coisas deste livro. Agora, está fazendo uma referência de novo a ele. Olha, bem-aventurado aquele que guarda. Guarda o quê? Guarda tudo que já foi falado. Olha, guarda que o tempo está próximo. Guarda a promessa de que, se tiver que descansar, que descanse no Senhor, porque é bem-aventurado. Guarda a promessa de cuidar da capa, para que, com esta capa do Senhor, você não faça as coisas de errado e não perca a oportunidade de participar da ceia das bodas do Cordeiro. E agora, o texto está dizendo assim, mais uma vez, ele está falando aqui, está falando da ressurreição, olha, guarde a promessa de que se você morrer no Senhor, você vai levantar no primeiro tempo da ressurreição, mas guarde porque eu venho sem demora. E aí, queridos, vem a última bem-aventurança. O verso 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Essa bem-aventurança, ela é muito interessante, porque as palavras no original, quando fala aí vestiduras, lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, no original está falando lavar é preparar. Você está preparando alguma coisa. Normalmente as irmãs, né, aquele que vai lavar as roupas, elas se preparam. Prepara até o sabão. Hoje a gente já compra tudo pronto, né? Mas antes tinha que fazer o quê? Preparar. Né? Preparar para poder fazer, para poder lavar. A minha mãe contava muito que ela era pequena, botava a bacia na cabeça e ia para o rio lavar a roupa. Então, está aqui, ó, preparar. E essas vestiduras aqui, no original, é a razão do ofício ou do seu dever. Gente, a Bíblia está dizendo que é a razão do nosso ofício, do nosso dever. Qual é o nosso dever? É lavar todos os dias a nossa veste. No sangue do Cordeiro. Então, a última bem-aventurança está me dizendo o seguinte, filho, não deixe de fazer o seu dever, não deixe de fazer o seu ofício. E qual é o seu ofício? Lavar a sua roupa. Sabe por quê, queridos? Quando a gente tem uma roupa e a gente suja, e a gente gosta muito da roupa, o que a gente faz? Vai lavar. Não adianta ter uma roupa que você mais gosta, se estiver toda suja, fica lá Você vai lavar. Para usar de novo, mesmo sabendo que vai sujar. Você lava a roupa para usar, lava para usar. E sabe, queridos, note que nas bem-aventuranças fala das nossas vestes, que é a nossa capa, fala que a gente precisa estar nas bodas do Cordeiro. Agora, você já imaginou você numa festa de casamento todo sujo? Eu te pergunto, você se sentiria bem? Não vai se sentir bem. Por isso, simbolicamente, a Bíblia diz, não deixe o seu ofício. Lave no sangue do Cordeiro as suas vestes, para que você tenha o direito. Essa expressão aqui, direito,
Está aí, você já leu aí? Para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre as cidades pela porta. No original, esse direito, sabe o que é essa palavra direito aí? Liberdade de escolha. Livre-arbítrio. A Bíblia está me dizendo que se eu lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro, lá no céu, o Senhor vai me devolver o livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio que Adão e Eva entregaram para o inimigo. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós já temos o pecado dentro, a gente tem que lutar para não cair. Se a gente não cair hoje, não quer dizer que a gente não vai cair amanhã, tem que lutar de novo amanhã. Então a gente não é livre, a gente só vai ser livre quando estivermos lá no céu. E lá no céu o Senhor vai entregar, vai devolver o nosso direito. O direito que a gente perdeu aonde? No Éden. E ao entregar o nosso direito, toma aqui, filho, de novo o seu livre-arbítrio, você é livre. Eu te pergunto, quem vai escolher fazer o mal ali? A gente já sabe como é que é o mal. Quando a gente não sabe e alguém diz, vamos fazer isso porque é bom, aí às vezes a gente é bobo e faz. E depois que a gente se arrebenta, aí chamam de novo, vamos fazer de novo? Não, mas agora vai dar certo. Tem gente que ainda faz, acha que vai dar certo, aí dá errado de novo. Mas tem gente que aprende com uma vez só. Oxalá que a gente tenha aprendido. E a Bíblia diz que o mal não vai se levantar pela segunda vez. Por que não vai se levantar? Porque todos aqueles que estiverem lá no céu lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. O mal não vai sondar de novo. Não vai existir a possibilidade de cair, porque todos os que já estão lá já caíram. Já viram como é que é mal. A gente já viu como é que é o sofrimento aqui, queridos. E quando a gente vê as glórias do céu, a gente vai sempre escolher a árvore da vida e entrar na cidade santa pelas portas. Não vai existir ladrão lá no céu. Você quer entrar na cidade santa pelas portas? Você quer entrar no novo céu e na nova terra, lavando, dizendo para o Senhor, Senhor, me ajude a lavar todos os dias as minhas vestes para eu entrar nas mansões celestiais? Se você deseja isso, vamos ficar em pé e vamos fazer a oração final? Maravilhoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos de poder ver nas 7 bem-aventuranças de Apocalipse a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. E de todas elas, Senhor, a última é uma recomendação para a gente não deixar o nosso ofício. E o nosso ofício, Senhor, é lavar nossas roupas todos os dias. Nos ajude, Senhor, a espiritualmente falando, a lavar a nossa vida no sangue do Cordeiro. Todos os dias, Senhor. Se tem alguma coisa que a gente está fazendo de errado, nos ajude a buscar o sangue de Cristo. Nos ajude nos arrependendo. Nos ajude a persistirmos para que nós possamos ter de volta o direito, o livre-arbítrio. E com este livre-arbítrio sermos livres, mas não para escolher o mal, porque ninguém vai escolher o mal. Vão escolher a árvore da vida e vão escolher entrar na cidade pelas portas. Senhor, nos ajude, Senhor. Não haverá ladrão lá no céu. Não haverá gente ruim lá no céu. Nos ajude a estarmos lá no céu, porque o Senhor lavou a nossa vida no sangue do Cordeiro. Nos dê a tua paz. Mais uma vez, abençoe todos que estão aqui. De maneira especial, abençoe também a irmã Cláudia, o irmão Jusilei, estão enlutados, mas que o anjo do Senhor continue guardando e protegendo a eles. E que a esperança que eles têm hoje na ressurreição em Cristo Jesus, também nós possamos ter em nossos corações. E nos ajude todos os dias a lavarmos a nossa vida no sangue do Cordeiro. Te pedimos essas bênçãos, abençoe aos demais. Abençoe também, Senhor, ao pedido que foi feito a irmã Elza, que o Senhor possa fazer com que essa cirurgia chegue logo. Te pedimos também essas bênçãos por Jesus. Amém, Senhor.